Dor no ombro e bursite. Vamos falar com o especialista aqui, Rafa Barros. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Meu amiguinho fisioterapeuta. Dor no ombro acaba com tudo, né? Eu sei porque eu tenho na consultoria, reclamou de dor no ombro, às vezes o cara limita todo o treinamento de membro superior. E obviamente o ombro, me corrija se eu estiver errado, é a articulação mais complexa do corpo. Tem muito movimento, extensão, flexão, adução lateral, então... O que você pode dar de panorama já? Estou sentindo dor no ombro. Tá, mas aí pode ser já um monte de coisa. Sim, principalmente bursite. Tá. O pessoal fala muito de bursite porque é o primeiro a apitar. Então, geralmente, o que acontece? A dor no ombro, vamos classificar como se existisse uma única. Né? Existem vários tipos, por diferentes fatores, mas a mais comum de todas é quando você tem um atrito entre o osso do húmero e a escápula. É quando tem essa desunião da sinergia de movimento. Uma está com delay em relação à outra. Geralmente é a escápula, tá? Então, assim, aí gera esse pinçamento do tendão na linha aqui do osso, né? Esse é o principal. Só que antes disso acontecer, já gerou um estresse na bursa. E aí é que gera a bursite. Então, você tem inicialmente a bursite para depois gerar uma tendinite do tendão. Por isso que é muito mais comum a bursite do que a tendinite nesse caso do ombro, né? Do quadril também, mas do ombro acaba sendo porque é o que você falou. É uma articulação muito mais instável e depende de muitos músculos e principalmente o trapézio. O trapézio, ele é brutal. Por isso que eu peço até para o pessoal fazer umas variações do encolhimento para hora pegar mais na fibra superior, hora na fibra média, hora na fibra inferior. Então dá para fazer encolhimento vindo de baixo para cima, de frente para trás e de cima para baixo, para justamente tentar trilhar esse sinergismo entre as três fibras do trapézio. Aí isso mantém o ombro mais harmônico e corre menos risco de impactar ali no meio. Então um trapézio fraco vai complicar a vida do ombro. É um preditor, artigo científico falando 80%, 90% de quem tem dor no ombro tem alteração da parte da escápula. E aí, então, essa pessoa pode fazer um trabalho de fortalecimento de trapézio, mas vamos supor, está doendo agora. Né? A pessoa está sentindo dor no ombro agora. O que você indicaria para ela? Pessoal, a gente sabe que tem que passar sempre com um profissional, certinho. Inclusive, o Rafa é um fisioterapeuta, né? O link do Instagram dele está aqui. Mas vamos assumir que até lá, o que você poderia falar agora? Principalmente gelo, porque, assim, são dois fatores. Inflamação da bursa e inflamação do tendão. É uma inflamação, você precisa colocar um gelo ali para poder reter essa inflamação, não deixar ela tomar conta do restante do ombro inteiro. Então, o gelo nessa linha bem em cima aqui próximo do ossinho e os exercícios isométricos, que seria o manguito em si. Né? Aí, manguito, todo mundo fala manguito. Mas é a rotação externa e aí nunca passar a mão da linha do ombro, porque aqui você já causa mais impacto ainda. Então, tentar trazer até a linha do ombro e sustentar, né, no cabo aqui, no caso. E também, quando for tirada a rotação interna, você puxa com as duas, segura aqui e solta. E vai sustentando. Isso, porque aí você cria um balanço entre rotadores internos e externos. E aí isso vai deixando o ombro mais no neutro, né? Para poder começar a tirar um pouco desses impactos lá de cima. Mas em conjunto com esse trapézio médio aqui, ó. Porque o pessoal tem a máquina de remada, você pode apoiar o peito e joga a escápula lá para trás, trabalhando nesse eixo mais reto. Aí automaticamente, no plano mais reto, né? Automaticamente vai pegar mais o meio da escápula. Porque essa parte superior mais travada tende a deixar o ombro mais instável, vamos dizer assim. E de flexibilidade, mobilidade, fazer alongamento? Peitoral e dorsal. É o principal, porque o peito, principalmente, né? A galera tem muita força no supino, muita força no chest press ali no geral. Cara, o peitoral encurtado, ele é como se fosse um elástico. Ele vem rotacionando interno o ombro. Só que a hora que você vai para uma elevação lateral, se ele fica rotacionando interno, ele vai gerar também esse pinçamento lá, entendeu? Então, assim, alongar muito o peitoral e dorsal. O dorsal você pode apoiar no espaldar o cotovelo, né? Jogar lá para trás. E manter esses alongamentos diariamente. Porque isso vai neutralizando, né, o ombro, não vai deixando ele padronizado para a rotação interna. E, por exemplo, nas elevações laterais, é muito importante cortar a angulação. Eu peço até para os pacientes que são pós-reabilitação, assim, né, tão de alta, fazerem sempre uma elevação mais baixa do que o normal, principalmente no dumbbell.
Porque o dumbbell é aquele sistema de alavanca, né? Quanto mais alto fica, mais pesado fica. Então você não precisa subir muito para ele ficar pesadaço. Você subindo um pouquinho já vai gerar tensão no deltoide e corre menos risco de tensionar o trapézio superior. Então eu já sempre peço para a galera, sobe menos porque o pouco que você já sobe já está pesadão. Você não precisa chegar na linha dos 90. E geralmente o pessoal até passa, né? Sim, passa. E aí, às vezes, joga a rotação interna da mão, porque pega mais ainda o ombro, né? Só que aí é que né? Ferra bem, porque você está rotacionando, ainda elevando acima, o risco de gerar impacto ali é muito forte. E a pessoa que está sentindo dor, ela deve esperar para fazer isso? Ou ela pode já fazendo mesmo sentindo dor? Deve fazer. Porque às vezes é uma dorzinha, é o que a gente fala da escala, né? 10 é insuportável, hospital. Se ela sentir até uma dor 5 para poder fazer o exercício ali isométrico, tá tudo bem, tá terapêutico. Passou de dor 5, ela já tem que ou diminuir a carga, ou se tiver realmente com pouquíssima carga e ainda tá dor 7, putz, aí volta só no gelo, entendeu? Aí fica só no gelo, dependendo, às vezes tem que colocar um anti-inflamatório realmente. Era a minha próxima pergunta. Inclusive tem vídeo sobre anti-inflamatório aqui, atrapalhar a hipertrofia, etc. Eu lembro de procurar no Twin mais tema, se tiver qualquer dúvida. Essa sensação da dor, essa escala de 0 a 10, ela vai ser totalmente mascarada com o uso de analgésico, anti-inflamatório. Totalmente. E qual que é a orientação? Tomar, não tomar? Então, se tiver uma dor acima de 8, né, acima de 7... né, e a pessoa tá inativa, tá incapaz... Dando desconforto demais pro paciente. Tipo, ela tá parada aqui, tá uma dor 8. Cara, toma anti-inflamatório e não treina. Para dar qualidade de vida. Toma anti-inflamatório, gelo infinito, né? Tem alguns exercícios de mobilidade, por exemplo, até aqui, ó, eu consigo fazer. Segura na cadeira, inclina tudo, ó. Você gera uma tração do ombro para poder tirar um pouco dessa tensão que existe, né, nessa linha. E aí espera realmente dar uma baixada. Fica uns 3 dias ali de anti-inflamatório, gelo e tração, já vai dar uma acalmada boa. E aí já começa a tentar entrar com uma faixa em casa, entendeu? Mas sempre tomar cuidado se estiver usando anti-inflamatório junto, porque o limiar da dor fica desconfigurado. Eu já não indico, se estiver treinando, já tem que estar sem o anti-inflamatório, porque senão não tem esse limiar, entendeu? Sim. Se não falar, tá uma dor 1, aí o anti-inflamatório vai embora, tá 10. Tá 10, você cortou o 0. Tá. E as angulações, Rafa, de peito, de dorsal, o que você tem? Então, por exemplo, o que eu indico sempre, né? Aí, lógico que tem que fazer uma avaliação mais fina para entender se é a escápula, se é o ombro em si, mas eu já indico o pessoal colocar tudo mais no eixo mais simples, né? No plano mais simples. Então, trava o cotovelo na costela e a partir daqui você pode empurrar, você pode puxar, né? Só que quando você afasta, automaticamente já exige uma dinâmica do ombro muito maior, né? Por exemplo, um supino aqui, então faz mais um supino mais fechadinho. Uma máquina. Vai jogar mais pro tríceps, mas assim... mas tá treinando. Tá treinando, entendeu? A paralela, ela já é muito agressiva, porque já é o peso corporal. A não ser que seja aquele graviton, né? Sim. Que aí você consegue dosar, mas mesmo assim é uma angulação que exige muito dessa escápula acompanhar. Se ela não acompanha, ela roda junto. Aí pode dar pau também, entendeu? Claro, você pode diminuir a amplitude, que também já vai ficar mais tríceps, né? Mas dá para treinar alguma coisa. Trava aqui o cotovelo, né? E aí consegue treinar alguma coisinha mesmo com dor. Então vou fazer o seguinte, Rafa. Eu vou deixar agora um vídeo aqui de indicação com algumas execuções de um treinamento de ombro, né? Então para o pessoal corrigir mesmo, para evitar de causar esse tipo de lesão, né? Corrigir movimento, pessoal. Isso é o mais importante. Lógico que o trabalho dele é fundamental. Em determinados momentos não tem mais o que fazer. Porém, se você já faz um movimento bonito, e aí isso vai colocar uma carga adequada, já vai livrar bastante, certo? Não, a execução para o ombro ela é crucial. Então, dê uma conferida nesse vídeo aqui.